Olá, olá, senhores. Bem, esse vídeo estou pensando aqui em evitar a confusão dos conhecimentos que algumas pessoas já têm, conhecimento da ciência espiritual, que é a Gênese Sagrada, conhecimento de Jesus, quanto à criação do planeta Terra. Vamos ver se confunde um pouco as novas informações, certo? A Gênese Sagrada, ela ensina, ela fala sobre as partículas que estão no espaço, que elas se juntam, elas são transmitidas ou irradiadas pelos tronos do Criador, e cada planeta tem seus tronos. Aqui são 7. Os tronos são chamados na Umbanda de orixás, ou eles podem ser chamados pelo esoterismo de divindades. Na Bíblia está Elohims, também fala em tronos, mas os Elohims também são criadores, como se fossem engenheiros cósmicos. Deixa eu ver qual é a outra denominação. Logos, né? Então, há várias denominações. Bom, aí a Gênese Sagrada, ela vai ensinando passo a passo, como eu tenho colocado os vídeos aí no meu canal. Esta semana coloquei mais um. E é uma continuidade. E nós passamos por vários planos. Nós já passamos por mineral, vegetal, animal, elemental e finalmente a fase do plano humano, ou hominal, como alguns falam. Bom, e aí as novas informações, através de canalização de Jesus Cristo e através de um grupo desencarnado, de vários espíritos, uma legião, veio confirmar ou dizer o mesmo que Jesus informou lá na casa da plataforma de oração. Essa casa, muitos membros da casa da plataforma de oração foram evangélicos, tá? Eu também já fui evangélico por algum tempo. Então, eles dizem a mesma coisa que Jesus disse. Jesus criou com outras consciências, né? Outros espíritos, como queiram falar, o planeta Terra. Aí a pessoa fica nesse. Então, gente, é preciso entender o seguinte: as partículas do Criador, como a Gênese ensina, elas existem, ele não para de criar essas partículas, então tem uma fonte de sementes, vamos dizer, no espaço. Mas quando os seres chegam a uma certa evolução, nós conseguimos, nós não, que eu não, eles conseguem criar, né? Que nós somos co-criadores aqui na terceira dimensão, nós criamos sem saber. Criamos, mas nós criamos coisas boas? Não, a maioria é coisas ruins, pensamentos ruins, e fica formatado no ar. Há uma criação, forma-se uma egrégora. Os pensamentos não desaparecem, eles ficam formatados. É como se estivesse formatado, é como se fosse um computador, né? E ali fica tudo armazenado do que a gente
pesquisa do que eu estou falando aqui, etc, etc, do vídeo que a gente faz. Bom, então o que é que essas consciências fizeram junto com Jesus Cristo? Pegaram, que muitos chamam de poeira cósmica, outros podem chamar de átomos, pode chamar de moléculas, pode chamar qualquer coisa, mas são os fatores, são as partículas do Criador. E cada trono, né, cada partícula e cada trono, ela tem sua função. Como esses seres têm bilhões de anos de evolução, eles viram como é e aprenderam como é, e o Criador autoriza, a que eles possam criar também. Então, o que é que eles fizeram? Pegaram essas partículas, foram juntando para criar o planeta Terra, para criar a dimensão, outra dimensão. Mas os tronos estão aqui. Eles têm que estar aqui, porque eles irradiam como a Gênese Sagrada ensina. Eles irradiam para o resto da vida, para toda a eternidade. Eu, por exemplo, atualmente, quando eu dou boa noite, eu pensei muito, eu disse, poxa, eu tenho que dar boa noite também, não é só ao Criador, então a Jesus, eu tenho que dar boa noite ao trono, ao orixá que me alimenta o resto da vida, e eu tenho feito isso. Bom, então tá aí a explicação. Muitos dirão que isso tudo é mentira. Muitos acharão que a Gênese Sagrada é mentira. Outros vão achar que o que Jesus e a Legião disse é mentira. O que eu acho? Aí a pessoa fica na dúvida, né? O que eu acho é que é preciso unir o quebra-cabeça. Foi explicado que vários colocaram, mas será que eles atuaram na dimensão total? Não, eu creio que depois, então, os tronos continuaram a criação, porque não há como eles explicarem lá, né? Porque a pessoa, para entender o mecanismo, vamos dizer, da criação, mesmo que tenha o início, tenha sido por Jesus ou por outro ser evoluído ou por outro Cristo, porque há vários Cristos no universo, é preciso ter um conhecimento da Gênese. Então, eles simplificam lá, né? Simplifica. Foi Jesus, com outros e tal, com a mente, assim como as pirâmides dizem que foi feita com a mente também, dos extraterrestres que estavam ali. Bom, então, fazendo isso para esclarecer, para a gente, e para eu mesma também entender, né? Porque, como eu já estava estudando a Gênese, eu fiquei, quando a primeira vez eu ouvi isso, eu fiquei assim meio cismada. Isso mas como? Como pode? E aí, através do conhecimento e através de mais outras informações vindas para a atualização, então, a gente consegue unir. Que, afinal das contas, o que interessa atualmente é a evolução interna da gente, né? De cada um de nós, né? Mas eu pessoalmente, eu tenho curiosidade de saber essas coisas. Como pode? Como é que é criado? Como acontece isso? Como acontece aquilo? Eu, sinceramente, tenho. Eu tenho, vamos dizer, sede de conhecimento. Tanto que eu desconfio que eu sou irradiada pelo trono do conhecimento. Que eu não paro, porque não é só nesse trabalho aqui na internet. De uma maneira geral. Eu, por exemplo, eu tenho um pouco de conhecimento de muitas e muitas coisas. Aí eu fico satisfeita com aquele conhecimento, não quero ir adiante, vamos dizer, eu sou assim, mas eu tenho
conhecimento de muitas coisas mesmo. Se eu tivesse uma boa memória, nossa, eu acho que seria um gênio, né? Mas não tenho, eu não tenho memória. Talvez tenha retirado essa memória propositadamente, né, em mim. Então, esse vídeo é para vocês pensarem, para vocês entenderem como é que a coisa acontece. E está sempre vindo novas informações. E vindo outras informações, eu passo adiante. Vou continuar com os meus vídeos da ciência espiritual da criação. Eu coloquei esse título, Ciência Espiritual da Criação, porque eu achei que era melhor para chamar atenção, porque se colocar Gênesis, eu sei que o pessoal acho que não vai parecer assim que é uma coisa científica daqui da Terra, né? Então, por isso que eu mudei um pouco o título, né? Mas esse estudo que eu coloco, esses vídeos, é da Gênese Sagrada. Foi uma canalização para o falecido médium Rubens Saraceni, lá de São Paulo, que tinha um centro. Ele viveu na Atlântida, é um cara evoluído, o espírito agora, né, evoluído, e ele conseguia até, do conhecimento que ele obteve, ele conseguia fazer, como se diz na Umbanda, pontos riscados, cada um com seu significado, porque ele sabia colocar as formas geométricas, que nós chamamos símbolos, e cada um com uma função. Por exemplo, né, fazer aqui. Por exemplo, uma coisa assim, uma coisa assim. Muita gente pensa que isso é coisa do diabo. Não, isso aqui é uma coisa boa, gente. Né? Só que ele preenchia toda essa parte. Eu, infelizmente, olha, mas é uma quantidade, eu tenho num DVD, né, que se diz. Mas os notebooks agora não tem mais como colocar. Um antigo ruim não funciona. E eu fiquei sem ver, sem saber, só vi uma vez, por curiosidade, mas não estudei, quer dizer, não deu para ver. Está aí guardado, porque eu não tenho como colocar, né, no meu DVD. Que veio no livro, veio junto com o livro. E isso tudo é uma obra que ele conseguiu fazer com os conhecimentos que ele obteve da espiritualidade, do mago, do pai. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui, fazer um intervalo. Aqui procurando. Aqui diz o seguinte: ensinamentos extraídos de um manancial de conhecimento. É o resultado de anos de contínuo aprendizado com os mestres da luz divina, materializando o sonho de Pai Benedito de Aruanda, um dos principais guias de luz nessa sua missão dentro da Umbanda.
Mas tem uma água, deixa eu ver aqui. As informações aqui contidas vieram diretamente do Magno Colégio de Umbanda Sagrada, no astral, porque a Umbanda foi feita lá pelos seres de luz, que fundaram aqui, tá, gente? Só que não era para ser religião, né? Só que os humanos transformaram em religião. Mas a Umbanda, esse conhecimento, as incorporações, isso foi determinado pela espiritualidade maior, tá? Bom, então as informações aqui contidas vieram diretamente do Magno Colégio de Umbanda Sagrada, astral, dirigido pelo nosso amado mestre mago Seyman Ramser Ye, também conhecido na Umbanda como Senhor Ogum Megê, das 7 espadas da lei e da vida, um trono humanizado e espiritualizado. Mestre Seyman Ramser Ye é um dos mentores astrais responsáveis pelo ritual de Umbanda Sagrada e transmitiu-nos a gênese divina de Umbanda, secundado por todos os outros mestres magos aqui não citados, a pedido do Senhor Ogum Deiramar, que é o mestre pessoal do Rubens Saraceni. Deus, o Criador, ao gerar-nos de si, dotou-nos com suas qualidades divinas e espera que cada um vá revelando-as à medida que for evoluindo. As necessidades dos espíritos não são as mesmas do corpo físico por ele ocupado. Se recorre a elas é para evoluir mais em menor espaço de tempo. Aí ele agradece aqui. Muito obrigado, meus pais e mães orixás, obrigado, meus amados mestres e mestras da luz, muito obrigado, meus guardiões, muito obrigado a todos os que têm apoiado nossas obras mediúnicas. Em nome do Pai, aceitem esta obra mediúnica como nossa contribuição à evolução espiritual, religiosa e teológica da humanidade mediante o ritual de Umbanda Sagrada. Rubens Saraceni. Então, senhores, é isso. Aqui, eles não mencionam a participação de outros mestres evoluídos, como Jesus, outras consciências. Ele não menciona. Porque existem planetas que são criados pelos mestres evoluídos e outros pelo Criador. Mas, de qualquer maneira, quando os planetas são criados pelos seres evoluídos, eles estão utilizando as partículas do Criador, certo? E, pelo meu entender, eu creio que foi assim. Já que Jesus com outros criaram, pegaram as partículas que estão espalhadas, juntaram, começaram, né? Não quer dizer que eles fiquem ali sempre para criar, porque, veja só, juntaram, as próprias consciências daquelas partículas começam, né? Conforme a vontade dos que fizeram. E o Sol, já sabe que o Sol atua também. Ou poderia já esses tronos já existirem ali, jogando as partículas, e eles simplesmente começaram a unir com a mente. Há momentos, não sei se vocês já repararam, comigo acontece às vezes, uma vez ou outra. A gente vai andando num lugar ou está dentro de casa, e a gente, ao olhar, não percebe bem o que é. Então, você imagina, na rua, por exemplo, eu acho que ali no lixo tem um cachorro deitado. Será que está morto? Gente,
a pessoa vê e se convence que é realmente, puxa, é um cachorro. E quando ela chega perto, não é. Mas ela viu, ela formatou. Quer dizer, aquele pensamento naquele momento estava tão forte que ela formatou aquilo. Há tempos aqui eu achei que tinha fechado a minha porta da rua, porque com a chave, ela tem um trinco e tal, mas eu só fecho à noite com a chave. E eu olhei para a porta, eu costumo colocar uma corrente, depois que eu fecho com chave, então a corrente... Eu olhei e como eu achei que tinha fechado a porta, fechado assim, encerrar a noite, porque ela está sempre fechada, com o trinco, mas é passar a chave. Quando eu passo a chave, eu coloco uma corrente, além de fechar. Eu imaginei, mas imaginei tão forte, que eu olhei para a porta e vi aquilo. Quando foi no dia seguinte, eu digo, o quê? Eu não tinha fechado a porta, só imaginei. Mas chega a formatar. Né? Então, a gente também tem que ter cuidado, né, com as coisas que pensa, né? Viu como acontece? Isso acho que até foi uma prova para mim, que eu sempre ficava se duvidando, co-criadores, mas quando eu penso, às vezes as coisas não acontecem nada e tal, co-criadores. Mas é verdade, há momentos em que você tem um poder maior, vamos dizer, na mente. É o caso da hipnose. Tem um curso aí, que é lá na França, que o cara ensina, quer dizer, o poder que ele tem na mente, só ir olhar para a pessoa, bota a mão na pessoa, a pessoa, pá, cai logo adormecida. Agora, naturalmente, o pensamento dele é forte, e ele imagina que ela vai acontecer, e acontece. E ela sente. Ela é mais fraca que ele, né? Então ela sente. Ela é mais fraca que ele, porque eu conheci uma pessoa que quando eu conversava com ela, eu começava assim, ó, ficar assim, eu digo, epa, mas o que é isso? Como eu já sabia de que pessoas fazem isso, né? Mesmo a gente estando inconsciente, eu me segurava, né? Com a minha mente, eu tinha 20 e poucos anos e conheci um rapazinho que ele até fez uma experiência. As pessoas botam só esse dedo, são 4 pessoas, né? 2 de um lado, outras mais na frente. Pegam aqui por baixo da coxa e por baixo, perto do joelho, e levantam a pessoa só com o dedo. Eles não me levantaram de primeira, porque eu estava assim fazendo força, como se tivesse. Eles custaram para. Aí eu relaxei. Quando eu relaxei, eles conseguiram me levantar. Então, eu vou dizer, depende da pessoa, tá vendo? Então, eu disse assim para o rapaz. Ele disse que sabia hipnotizar. E eu disse assim para ele, então faz essa experiência comigo. Eu ainda não sabia os perigos até disso, eu era leiga no assunto, né? Sabe o que ele falou para mim? Eu não, eu é que vou ficar aqui durinho. Então já ele teve, eu não sei se ele tinha mediunidade, se não, porque eu naquela época não sabia nada, né? Então ele sentiu que eu tinha um pensamento forte, só que eu não uso, né? Eu não uso esse pensamento. Eu não uso, só às vezes acontece isso. E agora, com a idade, eu acho que eu já perdi a força do pensamento. Acho que eu já perdi. Mas o pensamento da gente é tão forte que, por exemplo, eu estou lá na sala e digo, eu tenho que ir no quarto pegar lá um negócio. Mas não vou direta, eu vou, ou vou para a cozinha e depois eu volto.
Aí entro no quarto. Eu chego no quarto. Caramba, esqueci. O que eu vim fazer aqui? Isso acontece com muita gente. Não consigo lembrar. Aí eu volto, vou lá no lugarzinho onde eu pensei isso, onde meu pensamento disse, preciso ir lá no quarto. Lembrei. Aí eu volto lá no quarto. Você vê como fica formatado no ar. Tanto fica formatado no ar, que depois de tantos anos, eu passei numa determinada rua aqui, onde eu moro no bairro, e lembrei de um episódio de quando eu era criança, eu devia ter o quê? 4 anos? 3, 4 anos, por aí. Lembrei de uma coisa que eu até hoje acho um pouco estranho, né? Porque ali ficou formatado aquele acontecimento, daquelas pessoas ali. E como eu devia estar relaxada, porque a gente tem que estar relaxado. Se não tiver, se você estiver tenso, a tensão ela é horrível, ela bloqueia. Não é só o medo que bloqueia, a tensão. A pessoa está tensa, bloqueia. Então, isso é uma prova da força do nosso pensamento, porque nós temos a partícula do Criador, nós somos fractal do Criador. Além de sermos fractal, muitos de nós não somos fractais diretos do Criador. Nós somos fractal de espíritos. Alguns de nós são fractais de Jesus Cristo. Outros dos que nós chamamos de anjos, arcanjos, são denominações terráqueas, né? São seres evoluídos, né? Não é nada de anjo e arcanjo, mas aqui na Terra a gente precisa de denominações. Quando eles chegam a ter uma certa evolução, eles criam espíritos também, tá? Olha, senhores, eu acho que já falei o que eu tinha que dizer, né? Vamos continuando a evoluir e a saber as coisas. Eu sei que quanto mais a gente sabe, às vezes atrapalha o que a gente já sabia anteriormente, então é preciso saber encaixar tudo, tá, gente? Se preocupem mais na evolução. Esse ciclo é para a gente evoluir. E a gente evoluindo internamente, a gente vai estar ao lado de seres também evoluídos, que a gente então vai até evoluir mais rápido depois, quando desencarnar, se a gente tiver a oportunidade de ficar junto com esses seres, porque a gente evoluiu, então nós temos o direito, né? Temos essa graça de estar junto com eles, com a Mãe Maria, com até com o próprio Rubens Saraceni, eu que gosto desse estudo, né? De repente, quem sabe, vou ter contato e trabalhar no grupo que ele está, porque tem vários grupos, né, que trabalham, ou estar perto do grupo onde trabalha o Sai Baba, ou estar do Trigemestino, não sai o nome, deixa eu falar. Enfim, sei lá, e outros, né? Então, senhores, tudo de bom, agradeço a atenção de todos. Espero não ter atrapalhado, né? Espero ter ajudado com essa informação e com esse desdobramento, desse encaixamento, né? Dos conhecimentos. Obrigada.